Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós veremos o capítulo 5, que vem com o título SEI, Aspectos Regionais. Nós vimos no capítulo 4 a definição da sigla SEI, que significa Comunidade dos Estados Independentes, que ela surgiu após a desagregação da antiga União Soviética, que surgiram 15 novos países, e agora nós vamos estudar os aspectos regionais da SEI, em que nós veremos aqui a situação desses vários países que surgiram após a dissolução da antiga União Soviética. Aqui vocês prestem bem atenção nesse mapa, que tem os países, e vocês podem perceber que a Rússia, ela encontra-se sozinha e formando uma região dentro desse conjunto. Por que a Rússia encontra-se dessa maneira? É pelo seguinte fato: pela Rússia possuir uma imensa dimensão territorial, um grande território, como vocês dá para observar aí no mapa, que essa parte toda em verde corresponde à área territorial da Rússia. Também o número da sua população, que é elevado, e o seu poderio militar. Aí por isso que a Rússia, ela encontra-se sozinha e forma uma região dentro desse conjunto da SEI. Aí nós temos também as 3 repúblicas bálticas que não fizeram parte da SEI, que é a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Aí nós vamos dar continuidade aqui. A Federação Russa. A Rússia é o 8º país mais populoso do mundo, cerca de 143 milhões de habitantes. Ele possui uma baixíssima densidade demográfica, com 8 habitantes por quilômetro quadrado. A renda per capita da Rússia é $10.440. A expectativa de vida da população russa é de 65,5 anos. A taxa de mortalidade infantil é de 16,5%. Aí nós temos os problemas atuais que são ocasionados na Rússia. A ausência de uma mentalidade de economia de mercado com o envelhecimento da população geram os problemas econômicos. A má condução da transição para a economia de mercado com o aumento do desemprego na Rússia gera automaticamente o crescimento de grupos criminosos na Rússia. Aqui nesse mapa, nós estamos vendo a Rússia, a divisão interna e os conflitos na Rússia. A Rússia é um estado multinacional, quer dizer que ela é composta de várias etnias ou nacionalidades. E dessas várias etnias com várias nacionalidades, apresenta-se também vários movimentos separatistas.
A Rússia é um estado multinacional devido ao seu extenso tamanho. A Rússia também ela se apresenta como um país de difícil administração. A grande variedade de etnia promove movimentos separatistas que geram conflitos e guerras internas na Rússia. Aí nós veremos aqui, é o caso da Chechênia. Atualmente, a Chechênia, ela pertence à Rússia. Na Chechênia, predomina a etnia chechena e a religião islâmica sunita. É uma região estratégica para a Rússia devido ao oleoduto utilizado para a exportação de petróleo. Aí tivemos 3 grandes acontecimentos aí envolvendo a Chechênia com a Rússia. No ano de 1991, a Chechênia declarou a sua independência. Em 1994, inicia-se uma guerra na qual a Rússia mantém seu controle sobre a Chechênia. Já no ano de 1999, novos conflitos armados entre russos e chechenos. O conflito entre Rússia e Chechênia que causa esse separatismo são por questões políticas e religiosas, que deu origem a 2 guerras, como vimos aí. A primeira que ocorreu no ano de 1991, quando a Chechênia declarou a sua independência, e a Segunda Guerra no ano de 1999, quando a Rússia resolveu anular um acordo firmado de 1997, que foi um acordo de paz entre russos e chechenos. A Chechênia ela está localizada entre os mares Cáspio e o Mar Negro. Aqui vocês podem ver a vista aérea do centro de Grozny, na Chechênia, correto? Acei, na Europa Oriental. Também chamada Acei na Europa Oriental, conhecida como Extremo Leste. Ela inclui 3 países: a Ucrânia, a Moldávia e Belarus. Vamos ver aí a definição desses 3 países. A Ucrânia é o segundo país mais populoso da CEI. É o terceiro em produção econômica no bloco. Possui os solos mais férteis do mundo, chamado de Tesnozói. Este solo é conhecido também como Terra Negra, onde nesse solo há uma extensa plantações de trigo, beterraba, batata, milho, soja e outros produtos. A Ucrânia também é um país bastante industrializado. Aí o segundo país, a Moldávia, país pouco industrializado, grande dependência econômica da agricultura e pecuária, população majoritariamente rural. Belarus, grande dependência econômica da Rússia, possui população menor que 10 milhões de habitantes, possui uma razoável industrialização e a renda per capita de Belarus
é $5.760. A SEI no sudeste da Europa. É conhecida também, este sudeste da Europa, conhecida como Transcaucásia ou Cáucaso. Inclui nessa região do sudeste da Europa, chamada de Transcaucásia, três países: Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Vamos começar primeiro pela Geórgia. A Geórgia possui população de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes. O país se afastou da SEI por 2 anos e regressou. No ano de 2009, devido a atritos com a Rússia, o país saiu do grupo novamente. Na Geórgia, há um grande número de movimentos separatistas, onde se destacam esses movimentos separatistas na Geórgia. Eles estão localizados, mais influentes, na Ossétia do Sul e na Abcásia. São as duas localizações dos movimentos separatistas mais importantes aí, ocorridos aí na Geórgia. A Armênia, dando continuidade, precária situação econômica, que temos a dificuldade na transição da economia planificada para a economia de mercado, dependência externa para suprimento de fontes de energia. Aí vem os problemas políticos, que são conflitos militares com o Azerbaijão e o movimento separatista da República de Nakhchivan. O terceiro país, aí pertencente ao sudeste da Europa, conhecida também como Transcaucásia, vem o Azerbaijão. Possui grande reserva de petróleo. Apesar da riqueza, o país é mal administrado. Ele possui conflitos militares com a Armênia. A SEI na Ásia Central. Baixo padrão de vida, que é apresentado aí na Ásia Central, com exceção ao Cazaquistão. O Cazaquistão tem um melhor padrão de vida aí, a população, que os países que fazem parte da Ásia Central é o Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Baixa renda per capita, a agricultura e mineração são as bases econômicas da região, população predominantemente islâmica. O Cazaquistão, que tem aí o padrão de vida mais elevado na Ásia Central, ele possui grande reserva de petróleo, melhor padrão de vida da região, renda per capita superior a 8 mil dólares, certo? Aí, ainda atualmente, a Ásia Central é uma espécie de Novo Oriente, que ela possui palco de disputas vive em disputa os países Rússia e China.
principalmente, além de Estados Unidos, União Europeia e até mesmo a Turquia e a Índia. Mas esse palco dessas disputas, dessas rivalidades é entre a Rússia e a China, correto? Pessoal, esse capítulo, ele se encerra aqui. Não é um capítulo tão extenso. Logo após a videoaula, estarei passando a revisão, que é sobre esse capítulo 5, que através dele vocês irão estudar para a avaliação global, correspondendo ao segundo bimestre, ok? Bom dia aí!